A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, satisfação poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta aula de hoje tem por título, o Encontro de Ruth com Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. É a lição 4 deste terceiro trimestre aqui que nós estamos estudando, de 2024. A semana passada nós tivemos uma aula aqui, a terceira aula maravilhosa, que foi Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, aquele amor que não é interesseiro, o amor que estava em Ruth por Noemi não era um amor interesseiro, até porque nós falamos aqui que Noemi já estava velha, não tinha mais filhos, Noemi não tinha riqueza, Noemi não tinha nada que pudesse fazer com que Ruth se apegasse a ela, Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela foi entrelaçada ali pelo verdadeiro amor a Noemi e pela fé do Deus de Noemi, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui para mais uma lição bíblica. Graças a Deus, estava torcendo para chegar este dia. Louvado seja o nome do Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Eu amo aqui trazer essa aula para vocês, para nós, eu também aprendo juntamente com vocês. Cada vez que eu aplico aqui esta aula, eu também estou aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus queridos irmãos, você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha, louvado seja o nome do Senhor, e deixa o seu comentário, se inscreva aqueles que ainda não foram inscritos, porque isto vai nos ajudar muito a estar divulgando a palavra de Deus para o mundo, pois o inimigo está aí com suas artimanhas querendo enganar, querendo distorcer a mente das nossas crianças, do povo, da juventude. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus ele tem promessas de restauração para o seu povo. Deus tem promessa de que o Senhor vai trazer, louvado seja o nome do Senhor, bênção sem medida na vida do seu povo para aqueles que obedecem à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante porque nós sabemos que Deus, ele é o Deus recompensador. Assim como ele recompensou uma grande bênção na vida de Ruth, porque ela foi uma mulher esforçada, cuidou da sua sogra, mesmo na ausência do seu esposo, Noemi ficou viúva, Ruth ficou viúva, mas mesmo assim Ruth se apegou a ela por aquele amor, que foi um amor podemos dizer, de mãe para filha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse trimestre nós estamos trazendo aqui o título deste trimestre aqui, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família, Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nós sabemos, amados, que Deus ele governa o mundo e cuida das famílias. Nós vemos aqui que todas as trajetórias de Elimeleque com Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, até a terra de Moabe, foram para que tudo isso aqui se encaixasse na história, na genealogia de Jesus. A Ruth, quando ela volta com Noemi, lá de Moabe para Belém, nós sabemos que tudo aqui foi um trabalhar de Deus, foi um governo de Deus ali que levou Noemi e a trouxe com uma moabita apenas, porque lá em Moabe morreu seu marido e os seus dois filhos. Então agora ela volta com uma nora que era moabita, mas que já tinha crido no Deus de Israel e se apegou a Noemi. Louvado seja o nome do Senhor, pelos testemunhos, pela doçura que era Noemi, pela agradável, louvado seja o nome do Senhor, como Noemi mesmo falou, quando ela chega em Belém, o pessoal fala assim, não é essa Noemi? Ela fala, não me chame de Noemi, porque Noemi significa agradável, mas me chama de Mara. Mara significa amargura. Ela fala porque a grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então a gente vê que foi tudo um caminhar de Deus ali, o governo de Deus cuidando da família de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Deus que governa o mundo e cuida das famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lição aqui é do dia 28 de julho de 2024, tem por título Encontro de Ruth
com Boaz. Tá tinindo nessa lição de hoje. Eu fosse você, não saía do vídeo, ficava aí escutando até o final, porque Deus tem muitas palavras de ensinamento para mim e para você nesta lição de hoje. Irmãos, nós vamos aprender nessa lição, né? Vamos ver aqui que a presente lição aqui tem como tema encontro de Boaz com Ruth. Né? Boaz aparece aqui no capítulo 2 do livro de Ruth, que nós estamos estudando, né? Como um homem próspero e respeitado por todos. Ele tratou Ruth, irmãos, com muito respeito. Nesse encontro, nós percebemos como Deus estava agindo para solucionar aí um problema familiar, né? E ao mesmo tempo configurar todo um plano de salvação que seria plenamente revelado em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos aqui para o texto áureo da nossa lição, que diz assim: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão, né, do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, e o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos dividir aqui esse texto, desse textuário aqui, né? Dividir aqui esse texto bíblico em 3 pontos. Esse versículo aqui de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Vamos dividir aqui em 3 pontos. Todos começando com a letra R. Vejam só. Reconhecimento da fidelidade. Primeiro ponto. Reconhecimento. Tudo começando com a letra R. Então aqui foi um reconhecimento da fidelidade de Ruth para com Noemi. O versículo, amado, ele inicia com a exclamação: o Senhor lhe retribua, certo? O que você tem feito? Essa frase dita por Boaz a Ruth revela um profundo reconhecimento da fidelidade e das boas ações da Moabita. Boaz, ele observa a dedicação de Ruth em cuidar de sua sogra Noemi, mesmo em um contexto de extrema dificuldade. Aqui ele observa e ele já tem informações sobre Ruth, porque mais para frente da lição nós vamos ver que ele fala, né, que ouviu, né, dizer a respeito de Ruth, do amor, do carinho, do cuidado dela para com Noemi. Então, tudo isto é observado na Moabita Ruth. E Boaz, ele é um bom observador aqui. Então, ele fala aqui sobre o reconhecimento da fidelidade, né? Louvado seja o nome do Senhor pelas boas ações desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós quisermos reconhecimento, se nós quisermos que alguém, né, veja com bons olhos, que nós possamos fazer as coisas com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não para aparecer, mas como deve ser feito, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo ponto, amados, na letra R também, recompensa divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, ela teve o reconhecimento, né, de Boaz. E aqui agora ela tem a recompensa divina, no mesmo versículo ainda, do capítulo 2, versículo 12 de Ruth. Ela tem aqui a recompensa divina. A frase continua: que seja ricamente recompensada pelo Senhor. Isso é Boaz ainda falando para ela, né? Essa é a segunda parte do versículo 12. Certo? Então, a frase continua aqui, que é muito enfática, muito linda esse versículo aqui, quando Boaz ele fala aqui, ele reconhece e ele deseja agora uma recompensa divina, né? Então, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, essa promessa de recompensa divina é um lembrete de que Deus não se esquece, ok? Aqueles que o servem com sinceridade e fidelidade, né? Então, a sinceridade. A fidelidade de Ruth, por exemplo, ela é demonstrada aqui através de suas ações.
não passaria desapercebido, né, os olhos do Senhor. O que a Ruth fez aqui jamais passaria, porque a Bíblia diz que Deus não esquece de nenhum daqueles que, né, daqueles que fazem essas ações aí, sem aparecer, é claro, porque quem se gloria já recebeu o seu galardão aqui na terra. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, na letra R também, é que ela recebe refúgio e proteção. O versículo ele finaliza com a frase, né, Boaz ainda falando para ela, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa metáfora, irmão, das asas de Deus, transmite a ideia de proteção, cuidado e segurança. Ao buscar refúgio em Deus, Ruth encontrava o amparo necessário para enfrentar as dificuldades da vida, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então, foram esses 3 pontos que nós destacamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que foi o reconhecimento com a letra R, louvado seja o nome do Senhor, e também recompensa divina, nesse mesmo versículo aqui, e também refúgio e proteção de Deus para a vida de Ruth. E tudo isso aí foi uma profecia, que podemos dizer assim, que tudo se cumpriu conforme Boaz ele declarou aqui na vida da Ruth. Irmãos, verdade prática vai nos dizer assim, ó, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Eu até separei aqui uns 3 versículos, mais ou menos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Colossenses capítulo 3, nós vamos até fazer questão aqui de ler, louvado seja o nome do Senhor, porque é muito importante. Vejam só, como diz aqui a verdade prática, louvado seja o nome do Senhor, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus, certo? Vejam só o que é que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 25. Vejam só. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Mas quem não achou, só escute agora, depois você vê em casa, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó, e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Certo? Aqui Paulo, ele dá uma aula aqui para nós, de como nós devemos servir ao homem, ao nosso patrão, ao nosso irmão, quem estiver do nosso lado, ao nosso próximo. Fazer para o homem como se estivesse fazendo para Deus e não aos homens. Veja o versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa, louvado seja o nome do Senhor, a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz justiça receberá em troco a justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Irmãos, será que se nós fizermos injustiça ao ser humano aqui, nós vamos se passar desapercebido? Não, mas quando você faz justiça aqui um ao outro aqui na terra, quando você faz um favor, você faz um bem aqui às pessoas, então Deus ele trará sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, isto aqui que está escrito nessa verdade prática, né? O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, né? Fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você faz ao homem, quando você faz ao seu próximo, né? Servindo a um ao outro de coração, então você pode confiar na fidelidade e justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que o verdadeiro e puro modelo de bondade, conforme as Escrituras, é servir uns aos outros, né? Jesus Cristo exemplificou esse modelo durante seu ministério terreno. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, nós lemos assim, né? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus, o Filho de Deus, assumiu a posição de servo, demonstrando que a grandeza no reino de Deus é a medida pelo serviço altruísta, certo? O serviço altruísta quando não se há interesse. Qual o interesse que Jesus tinha, né? Jesus veio, serviu a humanidade,
ouça isso no nome de Jesus, e que a comunidade tinha para oferecer para Jesus, sendo que tudo já é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui foi uma medida, um serviço altruísta, né? Sem interesse em nada. Ouça isso no nome de Jesus. Pelo contrário, ele veio nos ajudar porque nós, como pecador que nós somos, nós não tínhamos nenhuma condições de pagar nossa dívida. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por nós. Esse foi o único perfeito sacrifício feito na cruz do Calvário de um justo pelos pecadores, pela humanidade pecadora. Irmãos, e esse modelo é contractual, pois a sociedade frequentemente valoriza o poder e a autoridade, o prestígio, né? No entanto, a Bíblia nos chama a um caminho diferente. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4, Paulo nos exorta, ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, olha só, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Servir uns aos outros, irmãos, de coração, é um ato de bondade que reflete o caráter de Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, servir humildemente um ao outro, né? Cuidando não somente daquilo que é nosso, mas também daquilo que é dos outros. Tem pessoas que se pega algo emprestado de alguém, né? Ou não devolve, ou não cuida bem, né? Se fosse dele, muitas vezes cuida com tanto carinho, mas quando é dos outros, muitas vezes não tem tanto zelo. Ouça isso no nome de Jesus. E a palavra de Deus aqui nos fala que nós temos que cuidar não propriamente daquele só que é nosso, mas também do que é os outros. E comparar os outros superiores a si mesmo, a nós mesmos. Vejam só, Jesus Cristo, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ali ele estava fazendo o quê? Ele estava mostrando aos discípulos que cada um deve ser menor do que os outros e servir aos outros. Ele até falou, né, o que eu estou fazendo a vocês, façam também uns com os outros, louvado seja o nome do Senhor, servindo de coração, servindo, ouça isso no nome de Jesus, com prazer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a bondade de Cristo, amado, ela reflete, né, em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade verdadeira, irmãos, deve ser motivada por um coração sincero. Veja o que diz lá em 1 carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Paulo enfatiza a importância da motivação, né? Ainda que eu dê, veja só que ele continua falando, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, veja só, nada disso me valerá. A bondade que agrada a Deus é aquela que flui de um coração cheio de amor genuíno e não de um desejo de reconhecimento ou recompensa. Então, quando você faz algo, né, com bondade, então você está agradando a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Quando você faz algo com amor. Se você, como ele diz aqui, se ele oferecer até o seu corpo para ser queimado, der toda a sua fortuna, mas se não tivesse amor, ouça isso no nome de Jesus, de nada valeria. Então, essa bondade que agrada a Deus, irmão, é aquela que sai de dentro do seu coração, cheio de amor genuíno e não de um desejo. Tem pessoas que fazem as coisas, eu vou fazer, mas eu quero ver falar meu nome. Eu vou fazer isso aqui na igreja, mas eu quero que o pastor mencione meu nome lá na frente, eu quero que o pastor fale, e isso aí já vai para mim vai ser uma grande recompensa. Não é assim não, gente. Tem que fazer com a mão esquerda, com a mão direita, que a esquerda não veja. Você não pode bater trompeta, porque a sua recompensa vem do Senhor. O seu reconhecimento vem de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Mesmo que alguém aqui não te reconheça, você é reconhecido no céu, irmão. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos jamais bater trombeta se ajudarmos um pouco. Tem tantas pessoas, né? Eu fiz isso, eu dei tanto para fulano, eu dei uma cesta básica para ciclano, eu fiz aquilo. Não pode fazer isso. Você não pode, né, expor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que fazer de coração. Louvado seja o nome do Senhor. E esquecer, esperar a recompensa de Deus, porque Deus ele é fiel. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos irmãos,
Ao servirmos uns aos outros de coração, devemos confiar, certo? Na fidelidade e justiça de Deus. Muitas vezes nossos atos de bondade podem não ser reconhecidos ou valorizados por aqueles ao nosso redor, certo? Contudo, devemos lembrar que Deus vê e valoriza cada ato de serviço. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, nós temos assim, Deus fala assim, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, quando você faz algo aqui na terra, por isso que Jesus falou, quando vocês fazem a um desses meus pequeninos, a mim fizeste, porque o Senhor não esquece, quando você faz de coração, sem esperar reconhecimento da terra, sem esperar galardão da terra, então você está ajudando aos santos. E Deus se agrada disto, irmãos. E Deus não esquece, como diz aqui em Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do seu trabalho, certo? Você, no trabalho de vocês, e do amor, quando você demonstra amor pelas pessoas, Deus não esquece disso não, Deus não é injusto. Ouça isso no nome de Jesus, foi isso que aconteceu com a Ruth. Ela demonstrou fidelidade e Deus não esqueceu disto. Deus, abençoou muito a Ruth, louvado seja o nome do Senhor, com o casamento e com um filho, que daí daria-se início aí à genealogia de Jesus Cristo. Então, irmãos, confiar na fidelidade de Deus nos dá segurança de que Ele cuidará de nós e recompensará nosso serviço, mesmo que os homens não o façam. Lá em Gálatas, capítulo 6 também, versículo 9 e 10, Paulo ele nos encoraja. Olha o que ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aí aos da família da fé. Olha que coisa linda que Paulo está aqui encorajando lá os Gálatas a fazer o bem sem se cansar. Não nos cansemos, ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo. Outra coisa, tem pessoas que fazem o bem aqui e ele quer recompensa de imediato, ele quer recompensa rápido, ele quer que se cumpra, não, mas isso aí é uma insistência, você não pode se cansar, sempre fazendo bem, não é, não, mas eu estou fazendo bem há tantos anos e nada acontece, não se canse, continue fazendo, porque tem um tempo determinado, tem um tempo, Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está preparando uma bênção para a sua vida, e quando chegar, ouça isso no nome de Jesus. Então, quando tiver oportunidade, sempre faça o bem. Nunca deixe de fazer o bem. Não toque trombeta, mas faça de coração. E creia que Deus ele não é injusto, como disse em Hebreus, agora que nós acabamos de ler. Ele não é injusto, Ele não esquece aquilo que você faz. Deixa eu te falar uma coisa. Tem plantas que você planta uma sementinha e ela demora muito para brotar, e você, enquanto isso, vai esperar o seu fruto, vai esperar ela dar fruto, mas tem outras plantas, outras frutíferas, que é rápida o seu fruto. Então, se o ainda não chegou, talvez a sua semente, a sua fruta, aí, o seu fruto que você plantou, a sua árvore frutífera, é daquelas que mais demora, mas quando chegar, acho que são os melhores frutos, esses que mais demoram, Louvado seja o nome do Senhor, são mais doces, mais suculentos, mais gostosos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, espere, não se canse de fazer o bem. E principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aquele que está do seu lado, aquele da sua igreja, aquele da sua família. Não esqueça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele te recompensará tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em Ruth, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aí você pula lá para o versículo 11, versículo 12 e o versículo 14. Mas nós vamos deixar ela, por enquanto. Depois você lê, louvado seja o nome do Senhor, na sua casa, porque o tempo aqui é muito pouco, mas anota aí, está em Ruth, quem não tiver a lição, você vai pegar a sua Bíblia, vai ler o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 4, aí pula para o versículo 11, depois pula o versículo 3, lê o versículo 12,
Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai para o versículo 11 e 12, aí vai para o versículo 14. Vamos aqui fazer uma breve introdução aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, né? Como nós já comentamos aqui no começo, né? Sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, que é o Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que doam a bons relacionamentos. Vejam só. Vamos analisar aqui o esboço do capítulo de número 2 do livro de Ruth. Prólogo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é prólogo? É cena, né? Cenas iniciais. Vamos aqui ver as cenas iniciais da vida de Ruth. Primeiro, a procura de alimento. Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Até a parte C. Diz assim, vejam só. E tinha Noemi, né, que está na leitura bíblica em classe, né? E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. E foi, pois chegou e apanhava espigas, louvado seja o nome do Senhor, no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, e era da geração de Elimeleque. Segundo prólogo aqui, segunda cena, a entrada de um novo ator na peça teatral, que foi justamente o Boaz, né? Capítulo 2, versículo 1, nós acabamos de ver, né? Esse homem, Boaz, por nome de Boaz. Terceiro prólogo aqui, Ruth sai para colher espigas, né? Capítulo 2, versículo 2 até o versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Cena 1. Vamos ver aqui a cena. Primeiro, um encontro por acaso no campo de cevada. Capítulo 2, versículo 3, parte B, e vai até o versículo 17. E segundo, Boaz chega. Olha só, as cenas que vão acontecendo. Capítulo 2 de Ruth, versículo 3 ao versículo 7. Terceiro, bondade e gratidão. Olha quantas coisas, quantas cenas vai acontecendo para que todo esse cenário se complete, né? Bondade e gratidão. Ruth 2, versículo 8 ao 13. Quarto, mais bondade ainda, no capítulo 2, versículo 14. Quinto, ainda mais bondade. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos para a cena 2. Veja só, a volta para casa. Capítulo 2, versículo 18 ao 22. Epílogo. Louvado seja Deus. O que é epílogo? Epílogo do segundo ato. Epílogo é remate de algo, ou peça literária, né? Quando você remata, né? Louvado seja o nome do Senhor, algo que está ali, né, à disposição, e alguém vai lá e remata, né? Por um preço, tal. Então, foi um remate, né? Do segundo ato. O fim da colheita. Capítulo 2, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o primeiro subtópico, do tópico 1. As horas já estão se passando, já quase meia hora, nós estamos saindo agora da introdução, né? Mas, diz assim, né, o capítulo 2 de Ruth, não vamos ler toda a lição porque vai ficar muito extenso. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem próspero. Boaz. Vou falar agora de Boaz. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da região de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Vamos ressaltar 3 verdades importantes sobre Boaz. Em primeiro lugar, Boaz foi um rico remidor, como mostra o capítulo 2, versículo 1 de Ruth.
Boaz, ele era parente de Noemi e um homem rico. Ele era um homem íntegro, influente e grande fazendeiro, digamos assim. Seu nome significa nele há força. Olha o nome de Boaz. Nele há força. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele podia cumprir os requisitos legais de casar com Ruth, né? No regime do levirato e suscitar descendência à família de Elimeleque. Boaz, ele é um tipo de Cristo, o Redentor. Se você observar bem aqui, você vai ver que ele é um tipo de Cristo, que é o nosso remidor, o nosso Redentor, né? Ruth, por sua vez, irmãos, ela é um tipo da igreja, a igreja redimida, certo? Então você vê que se encaixa aqui, Boaz sendo um tipo de Cristo, o remidor, e Ruth, a igreja redimida. Então nós somos a igreja, fomos redimidos por Cristo, ok? Então o Filho de Deus é o Redentor, não apenas de uma família pobre, mas de todos os pecadores que confiam na sua graça. Foi o que fez Ruth. Ela era pecadora, era uma moabita, mas confiou na graça do Senhor. Então Cristo ele é remidor não só de uma família pobre, mas de todos os pecadores que confiam na graça do Senhor. Boaz, ele é o rico remidor que se fez pobre para nos fazer rico, né? Veja só. Então, Cristo, ele é o rico remidor, ele é rico, remidor, se fez pobre para nos fazer rico e herdeiro das suas insondáveis riquezas. Foi isso que aconteceu também com Boaz. Então, aqui esse versículo que mostra que Cristo se fez pobre, né, para que nós possamos ser herdeiro das suas insondáveis riquezas, está lá em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Se você for ver lá depois, você vai ver. Em segundo lugar, irmãos, Boaz foi um homem de Deus, né, como diz o versículo 4 do capítulo 2. Boaz transforma as coisas comuns da vida em liturgia de adoração a Deus. Ele faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Ele se dirige a seus empregados com devoção. Por onde passa, Boaz deixa as marcas de sua salutar influência. Vejam só. É lindo essa história de Boaz. E em terceiro lugar, Boaz ele foi um homem de qualidade muito especiais. Como diz o capítulo 2 de Ruth, versículo 8 ao 16. Eu não estou lendo todas as referências porque vai ficar muito extenso esse áudio aqui para vocês estarem ouvindo. Então, destacamos 5 pontos importantes sobre Boaz. Primeiro, letra A. Boaz é um homem que oferece provisão. Vejam só, Jesus também oferece provisão, como nosso pastor. Ok? Ele oferece provisão. Capítulo 2, versículo 9 de Ruth. Ele não apenas permite que Ruth recolha em seu campo, mas oferece a ela a mesma provisão dada aos trabalhadores. Ok? Letra B. Boaz é um homem que oferece proteção. Como nós já falamos aqui, capítulo 2, versículo 9, Boaz toma medidas para proteger Ruth de abordagens, né, constrangedoras ali e inconvenientes dos segadores. Ela estava sob seus cuidados e proteção, ninguém podia tocar em Ruth. Foi isso que Boaz fez, né? Protegeu, deu ordem ali para que ninguém tocasse nela. Por isso esse nome de Jesus. Letra C. Boaz ele é um homem que oferece consolação. Capítulo 2 de Ruth, versículo 13. Ruth reconhece o tratamento amoroso de Boaz, né? Ele demonstrou, irmãos, ali uma graça a ela, dando-lhe conforto e falando-lhe ao coração. Ruth não tinha necessidade apenas de pão, mas também de significado, certo? Na verdade, ela estava mais carente de consolo do que de alimento naquele momento. Vocês concordam com isso? Letra D. Boaz é um homem que oferece comunhão também. Capítulo 2, versículo 14, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhes deu trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou.
Então, ele deu ali uma porção para ela que até sobrou, até sobejou. Então, ele é um homem que oferece comunhão. Sentar à mesa significa comunhão. Quem não senta à mesa, né, todo junto, como a família fazia antigamente, hoje em dia está difícil por causa dos celulares, né? Cada um fica no seu celular, até na hora do jantar, do almoço e tal, e quase não se conversa, mas antigamente haviam comunhão, conversavam, né? Louvado seja o Senhor, sentavam juntos. Hoje em dia está difícil isso aí, né? Mas aqui, Boaz, ele ofereceu comunhão. Então Ruth é convidada para sentar-se com ele na mesa, para comer pão com ele e molhar o seu bocado no vinho. E isso é um gesto de profunda intimidade e comunhão. Quando alguém molhava o pão no vinho, ali simbolizava ali intimidade profunda, comunhão. Por isso que, mesmo Judas traindo Jesus não assim abandonou Judas, né, por completo, mas ele falou assim: olha, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, este é o que vai me trair. Quer dizer, mesmo Judas traindo, Jesus o considerou como um amigo, né, íntimo. É o amigo íntimo que lhe traiu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ver aqui. Nós estamos aqui na letra D, né? Que ele oferece ali comunhão. E letra E, Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. Só um pouquinho que pulou aqui o slide aqui. Letra E, Boaz é um homem que transcende em seus atos de bondade. Capítulo 2, versículo 15 e o 16. Ele não somente ofereceu a Ruth seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia, sua consolação, mas também deu ordens a seus trabalhadores que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Ele foi além do esperado, além do exigido pela lei. O que era que dizia a lei? Que todas as espigas que caíssem, não era para ele deixar cair, mas quando caísse era para deixar, para que as pessoas pobres, né, necessitadas, fossem lá atrás e recolhessem aquelas espigas e levassem para casa. Isso era a lei que falava, né, a lei de Moisés. Mas aqui, Boaz até dá ordem para que os segadores façam de propósito, deixem cair, que coisa linda, né? Deixem cair para que Ruth tenha facilidade de pegar. Ele não assim, como nós comentamos na lição passada, que não devemos cuidar de pessoas preguiçosas, né? Pessoas ósseas, mas facilitar pelo menos para que as pessoas levem o pão para casa. Foi isso que Boaz fez com Ruth. Mandou os segadores deixar cair de propósito as espigas para que a Ruth tivesse mais facilidade. Quer dizer, ele não deu nas mãos, mas deixou para que ela catasse, né? Com mais facilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo subtópico, Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, segundo uma tradição rabínica, né? E fala que ele era sobrinho, como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, conforme diz lá em Ruth 4, versículo 3, né? Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, né? Como diz lá em Gênesis 38, versículos 6 ao 11. Eram duas prescrições distintas, né? Contidas na lei de Moisés. A do resgatador, né? Que é prévia quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras. Seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe, né? Se o hebreu fosse comprado como um escravo, por exemplo, por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Você vai ver lá em Levítico, né, 25, versículo 25, fala sobre essa lei aí, que as pessoas tinham que comprar e depois tinham que, né, devolver quando eles estivessem em melhores condições. Está por ali em Levítico 25, versículo 25, né?
depois do versículo 47 a 59. Já é a lei do já a lei do levirato, né, prévia, que o irmão do cunhado, né, Levi, né, que é esse levirato aqui, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, era uma lei, era determinada ali que eles tinham que fazer isso, casar e suscitar descendente ao falecido. Deuteronômio 25, versículo 5 a 10, por ali e tal. Mateus 22, versículo 24 a 48. E sobre a responsabilidade, né, do parente resgatador, o cenário histórico-cultural da Bíblia diz o seguinte: o papel do parente resgatador era ajudar a recuperar as perdas da tribo, fossem elas humanas. Nesse caso, ele vingava o sangue da vítima, certo? Perseguindo o assassino até matá-lo. Força judicial, né? Judiciais aí, oferecendo assistência nos julgamentos ou econômicas, recuperando a propriedade de um membro da família e por aí. Visto que Yahvé, né, Jeová, Yahvé, garantia a terra aos israelitas pelo sistema de arrendamento. Eles não podiam vendê-la e se hipotecassem, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui. Se hipotecasse, louvado seja Deus. Então, se ele hipotecasse uma parte para pagar dívidas, irmãos, era importante que a posse desse pedaço de terra voltasse ao proprietário original o mais rapidamente possível. Desse modo, a terra permanecia na posse daquela família como um sinal de que ela fazia parte da comunidade da aliança, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E sobre a lei do levirato, a Bíblia diz o seguinte: se dois irmãos morarem juntos, vejam só o que é que diz a lei aqui do levirato, né? Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, né? Alguém de fora da família, por exemplo. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primeiro que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Foi por isso que o outro remidor não quis fazer, certo? Não quis remir, porque não queria que o filho de Ruth viesse a ser do falecido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmão, se o homem não quisesse casar com a cunhada, vejam só o que aconteceria. Ela iria ao portão da cidade para falar com os anciãos e diria assim: ó, meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Ali ela descalçava o pé do rapaz, né? Tirava o calçado do pé dele e cuspia no rosto dele. E ali naquela casa se daria esse título, a casa do descalçado. Tá lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Louvado seja o nome do Senhor. O levirato era uma prática antiga que se torna lei para o povo de Israel em Deuteronômio, né? Lá em Deuteronômio 25 nós estamos falando. O texto se divide em duas partes: a lei em si, que é o versículo 5 e o versículo 6, do capítulo 25 de Deuteronômio, e o procedimento para lidar com a recusa do cunhado, versículo 7 ao versículo 10. Próximo ponto, lei do levirato, versículo 5 ao 6. Letra A. Um homem sem filhos deveria se casar com a viúva de seu irmão para gerar descendentes em seu nome. Ok? Então, isso aí era uma lei.
Letra B. O filho primogênito do casamento, levirato, seria considerado filho do irmão falecido e não do que realmente era pai, né? Próximo ponto. Motivação do levirato. Letra A. Herança da propriedade do falecido. Vejam só, ele teria direito à herança da propriedade do falecido. Letra B. Manter a linhagem familiar e o nome do irmão falecido. Letra C. Cumprir a aliança de Deus com Israel que prometia descendentes. Então, essa aí era uma aliança e não poderia ser quebrada. Próximo ponto. Recusa do cunhado. Versículo 7 ao versículo 10 para ali, do capítulo 25 de Deuteronômio. Letra A. O cunhado tinha o direito de recusar, mas isso geraria desaprovação da comunidade. Não ficava muito legal. Era melhor que logo aceitasse, né? Para dar continuidade, né? Até porque não vejo problema, né? Letra B. Em caso de recusa, a viúva levaria o caso aos anciãos. Já pensou se hoje fosse assim? Letra C. O cunhado declararia sua recusa formalmente. E letra D. A viúva removeria a sandália do cunhado e cuspiria em seu rosto como símbolo de humilhação. Letra E. A casa do cunhado seria conhecida como casa daquele que não levantou descendência a seu irmão. Letra F. A recusa provavelmente se devia ao desejo de herdar a propriedade do irmão falecido, sem ter que dividir com o filho do levirato. Então, ele não queria fazer isso, né? Ele queria, assim, quando ele se recusava, ele estava dizendo assim, não, a herança é minha por direito, tal, porque eu sou irmão. E se eu tiver um filho com a minha cunhada, a herança vai para ele e tal, e não fica para mim. Então, essas coisas, né? Essas olho grande, para dizer assim, em terra. E não, talvez não tivesse... Já pensou se Boaz fosse olhar por esse lado? A bênção que ele teria perdido? Ouça isso no nome de Jesus, irmãos. Às vezes, quando nós rejeitamos algo, às vezes nós pensamos que estamos, né, fazendo grande coisa, quando não estamos perdendo. Ouça isso no nome de Jesus. Informação cultural. Irmãos, a remoção do sapato ou sandália indicava que o cunhado tinha fugido da responsabilidade e, portanto, mereceria a vergonha simbolizada pela cusparada, né, cuspida ali na cara, o nome dado à sua casa, como diz o versículo 10. Indica a vergonha que recairia sobre o homem que continuasse a viver em casa em que não havia representante vivo ali do seu irmão falecido. Então era uma coisa séria mesmo. Imagina, acho que existia pouca, né? Acho que nem sempre as pessoas queriam passar por todas essas vergonhas, né? Terceiro subtópico vai falar sobre o temor e respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Respeito, isso é muito bom. Vejam só, a saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová. O Senhor seja convosco, olha que ele fala, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Isso era lindo, né? A união ali, a amizade de patrão com o empregado, né? Então, os empregados, ele retribuem ali com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe, né? Ruth 2, versículo 4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição, né, e o papel próprio de cada um na relação de trabalho, conforme diz lá em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, Colossenses 3, versículo 22, Colossenses 4, até o capítulo 4 de Colossenses, versículo 1. Né, louvado seja o nome do Senhor. John Pett, irmão, John Petland diz que um verdadeiro crente é também o melhor patrão, né? Então, o verdadeiro crente é o melhor patrão. Uma fé viva em Deus é o melhor vínculo entre patrão e empregado, prevenindo aí o uso indevido de autoridade, né, de um lado e a pretensiosa insubordinação do outro lado. Então, deve-se evitar aí, né, deve-se evitar aí autoritário demais em cima dos empregados, e os empregados devem
não deve ser insubordinado, né, ao seu patrão também. Então, o relacionamento de Boaz com os homens revela o seu íntimo relacionamento com Deus. Né? Só em a gente ver ali as falas de Boaz, a gente vê que ele tinha um íntimo relacionamento com o Senhor, Deus. A maneira de ele tratar seus empregados dava abundantes provas de que ele era um homem pleno de Deus. Você conhece um homem de Deus não pela alta posição, né, que ele ocupa, nem pelos cargos eclesiásticos, por exemplo, que exerce nas igrejas, né, mas pela forma em que trata seus subordinados. Tem pessoas que, para mostrar que o homem de Deus dá bronca em todo mundo e tal, entendeu? Cospe na cara. Não é por aí não. Gente, isso aí não, então não pode ser assim. Tem que ter, né, mostrar com mansidão, com compaixão, e por aí se vai. A gentileza ali de Boaz, com que Boaz tratava seus trabalhadores, falava mais de seu relacionamento com Deus do que todas as suas práticas religiosas. Pelo padrão bíblico, patrões e empregados devem tratar-se com mútua consideração, né, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Efésios capítulo 6, nós falamos agora, versículos 5 a 9, Colossenses 3, 22 até o capítulo 4, versículo 1. Quando o cristão não age assim, seja patrão, seja empregado, compromete a eficácia do evangelho, certo? Então, quando não se tratam assim um com o outro, com esse cuidado, com esse carinho, ele compromete a eficácia do evangelho, com seu mau testemunho, por exemplo. Lá em Mateus capítulo 5 vai falar sobre isso, versículo 13 ao 16. Além de sujeitar-se ao juízo divino, né, sobre a sua conduta aqui e na eternidade. Colossenses 3, versículo 24 e 25 e capítulo 4, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Segundo tópico, vamos rapidinho. Eu não estou pedindo para vocês lerem aqui porque vai passar muito tempo. Eu prefiro aqui estar lendo rapidinho. A pureza não exclui a ternura. A pureza não exclui a ternura. Irmãos, um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, não. Boaz ele notou a presença de uma moça diferente entre os segadores e foi informado de que se tratava de Ruth, a moabita que voltara ali com Noemi dos campos de Moabe. Lá em Ruth, capítulo 2, versículos 5 e 6, vai falar não somente a identificação da moça e a sua história que já era conhecida, mas também o seu comportamento e dedicação ao trabalho sensibilizaram Boaz, que se dirigiu a ela, né, terna e respeitosamente. Ele não foi com desrespeito com a moça, de maneira nenhuma. Então ele chamou aquela, dirigiu-se a ela terna e respeitosamente, chamando-a de filha. Certamente também em função da diferença de idade, né, que havia entre eles. Boaz provavelmente era um pouco mais velho que Ruth, e ele chama de filha, né? Como diz lá no capítulo 2, versículo 8. O gesto de Boaz, irmãos, ensina-nos que o dever de pureza de um homem para com a mulher não exclui o seu dever de educação, né, fineza e com o devido respeito. É a expressão de ternura, né? No caso de Boaz, a última hipótese era ainda mais cabível, pois Ruth era bem mais nova que ele. Assim poderia tratá-la como filha, né? Como Paulo também tratou ali em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Ele trata Timóteo como filho. Não é preciso ser rude, né, para ser santo. Tem pessoas que acham que para ser santo tem que... Não. Nossa, eu vejo pessoas que dão tanto coice nos outros aí porque acham que né, só em falar já é pecado. Então, não precisa ser rude para ser santo. Além disso, a generosidade de Boaz é uma das características da verdadeira masculinidade. Vamos explorar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos explorar em detalhes aqui o que não constitui santidade e discutir as características aí da verdadeira masculinidade. Em primeiro lugar, olha, só um momentinho aqui.
Em primeiro lugar, irmãos, o que não é santidade, né? Na busca por uma vida santa, muitas vezes nos deparamos com armadilhas que distorcem a verdadeira essência da santidade. É crucial aqui distinguirmos a santidade genuína de suas imitações, certo? Das suas imitações enganosas, porque tem pessoas que é apenas imitações enganosas de santidade, mas na verdade não tem santidade, né? Então, é crucial distinguirmos a santidade genuína de suas imitações enganosas, pois a santidade autêntica não se resume à postura rígida, certo? Ou antipática. O que não é santidade? Santidade não é fazer bico ou ser arrogante, né? Santidade não é fazer bico de ser arrogante e ser arrogante. Muitas vezes confundimos santidade com uma atitude de superioridade moral, onde nos consideramos melhores do que os outros, né, por nossos comportamentos ou escolhas. A verdadeira santidade, irmãos, porém, é marcada pela humanidade, pela humildade, aliás. Pela humildade, santidade implica em reconhecer nossas próprias falhas e dependência da graça de Deus, sem nos colocarmos acima dos demais. Tem pessoas que acham que santidade é isso aí, se colocar acima das pessoas e querer humilhar as pessoas. Não, é ser humilde, é ser uma pessoa, né, diferenciada. Não pode chegar, fazer bico, o cara feio os outros, dizer que é santidade, não. Não falo com o não vou nem saudar, porque se eu saudar ele, eu vou pecar. Não, irmão. Aí você está confundindo uma coisa com a outra. Santidade não é ser antipático, né, e se isolar. Jesus, um exemplo supremo de santidade, era acessível e acolhedor, né? E Jesus estava pecando, né? Ele passava tempo com os pecadores, por exemplo, cobradores de impostos e aqueles que eram marginalizados pela sociedade, como diz lá em Marcos capítulo 2, versículos 15 ao 17. A verdadeira santidade nos leva a amar e servir os outros e não nos afastar ou nos isolar de uma bolha, em uma bolha de suposta pureza. Não. Jesus estava lá comendo com os pecadores e falava assim, como é que pode? Como diz que é filho de Deus, está aí comendo juntamente com os pecadores. E Jesus falou assim, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores mesmo, certo? Então, santidade, irmão, não é perfeccionismo, não. Santidade não é exigir perfeição de si mesmo, né, ou dos outros. Todos nós falhamos e cometemos erros. Como diz lá em 1 João, né? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Né? Nos lembra muito bem, acho que ele fala lá, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a santidade verdadeira reconhece a necessidade contínua de arrependimento e a dependência da graça de Deus. Isso aí, quando você reconhece que você é um pecador, então você se arrepende, você continua dependendo de Deus, da graça de Deus, né? Não é como aquele fariseu que batia no peito e fazia, né, suas orações bonitas, Senhor, graça de Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, salvadores e tal, nem tampouco como esse publicano. Olha só, e a Bíblia diz que aquele publicano quase não conseguia levantar a cabeça para o céu, se achando tão pecador, fez, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E aquele publicano desceu justificado, e não o que fazia orações bonitas, que falava que dava o dízimo de tudo que possuía, jejuava 2 vezes na semana e tal. Irmão, santidade não é isso não. Em segundo lugar, que eu quero mostrar as características da verdadeira masculinidade. Boaz era uma figura central, né, do livro de Ruth, exemplifica aqui a verdadeira masculinidade através de suas ações. Vamos explorar aqui essas características, né, à luz da Bíblia? Vamos lá, para você ver que Boaz ele não era machista. Não, ele mostrou a sua masculinidade através de suas ações. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro, generosidade. Boaz demonstra generosidade de várias maneiras, irmão. Ele não apenas permite que Ruth, uma estrangeira e viúva, respire em seus campos, mas também instrui seus trabalhadores a deixarem grãos extras para ela, como diz lá em Ruth capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16. E segundo ponto, ele mostra proteção. Boaz também, irmão, ele se preocupa com a segurança de Ruth, né? Ele dá ordens explícitas aos seus trabalhadores, né, para não a molestarem e para garantirem que ela esteja segura. Ruth capítulo 2, versículo 9. Foi essa atitude protetora
né? Essa atitude protetora dele é uma marca da verdadeira masculinidade. Ouça isso no nome de Jesus. Respeito e dignidade. Próximo ponto. Boaz, ele trata Ruth com muito respeito e dignidade, chamando-a de filha e garantindo que ela se sinta bem-vinda e valorizada. Ele a vê como uma pessoa digna de respeito e consideração. Tem tantas pessoas, irmão, que estão feridas. Tem pessoas que chegam, né, com a carga pesada, precisando de uma atenção, precisando de uma palavra amiga. E tem pessoas que ficam de lá só de longe, mostrando, acusando. E aquilo ali vai chocar mais ainda a pessoa, irmão. Não valoriza as pessoas. Aqui não, Boaz, ele poxa vida, se eu mostrar diferença para essa mulher, o que vai acontecer? Ela vai morrer, depressiva, né? Sei lá, com alguma coisa vai acontecer, porque a mulher já vem lá de uma terra idólatra, de uma terra que não tem Deus, não conhece, mas ela veio determinada, louvado seja o Senhor. E Boaz, ele faz questão de dialogar com ela, de mostrar respeito, de mostrar carisma ali, e foi muito importante ali para Boaz, para ambas as partes. Próximo ponto, Boaz, ele mostra integridade. Boaz, ele demonstra integridade ao seguir as leis e costumes da sua cultura, né? Garantindo que tudo seja feito corretamente ao redimir, né? A redimir Ruth e a propriedade de sua família, como diz lá em Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10. A integridade é uma característica fundamental da verdadeira masculinidade, que envolve viver de acordo com princípios morais e éticos, certo? Mesmo quando ninguém está olhando. Ouça isso no nome de Jesus. Né? Tem pessoas que se encontram com a coitada de uma mulher desamparada, viúva, necessitada, né? Se não está na presença do pastor, opa, ali está uma presa fácil ali para alguns lobos aí vestidos de ovelhas, né, se disfarçarem e já se aproveitar da fragilidade da coitada da mulher, né? Me perdoe falar isso, mas existem pessoas que nas escondidas, achando que Deus não está vendo e que só o pastor que não está vendo, alguém não está vendo, tem um testemunho ali, e querem se aproveitar da fragilidade das pessoas. A Bíblia fala desses obreiros, dessas pessoas que devoram a casa das viúvas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, próximo ponto. Liderança servidora. Boaz ele lidera pelo exemplo, irmãos, mostrando o que significa ser um líder servo. Um líder servo, foi isso que Jesus também fez. Então aqui, como nós estávamos falando no começo, que Boaz ele representa aqui um tipo de Cristo, e Cristo ele é um líder, porém ele serviu. Boaz também, ele é um líder servo. Ele cuida de seus trabalhadores, trata todos com justiça e assume a responsabilidade de proteger e prover para Ruth e Noemi. A verdadeira masculinidade inclui liderança que serve aos outros e coloca as suas necessidades acima das próprias, certo? Quando você coloca a necessidade das outras pessoas acima das suas, isso aí é bem visto por Deus. Usa isso no nome de Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o segundo subtópico desse tópico 2 ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só. Deus estava agindo. Né? Diz aqui o segundo subtópico. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth como estrangeira e pobre. Certamente ela tinha receio, né, de como seria tratada. Né? Provavelmente ela tinha aquele receio e tal. Agia com educação e muita discrição, né? Ruth 2, versículo 7 vai mostrar isso. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ali ao chão e de forma humilde reconheceu, né, ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth, né? Um bom testemunho nos abre muitas portas. Quando você é testemunhado por alguém, né, testemunho bom, né, as pessoas, né, abrem as portas por onde você passa. Então o testemunho da Ruth abriu portas que ela não esperava que acontecesse na vida dela. Talvez você fale assim, puxa vida, eu não mereço tudo isso, mas por que estão fazendo isso por mim? Seu testemunho, né? O seu cuidado que você tem com alguém, você é retribuído dessa forma. Você está no nome de Jesus. Se alguém vê você maltratando de um velhinho ou de uma pessoa necessitada, a pessoa vai ficar contra você, mas se você está cuidando, se está dando zelo, se está ajudando, você vai ser ajudado, vai ter pessoas boas também que vai te elogiar, vai fazer coisas boas para você também. A Bíblia nos revela que a motivação especial de Boaz se baseava, por exemplo, no conhecimento
da bela história de Ruth. Então, por isso que ele foi motivado, né, a ajudá-la, a ser bondoso com ela, porque ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, a bela história de Ruth. Né? Ao longo de sua jornada, você vai ver isso lá em Ruth 2:11, né? Ao longo da sua jornada, Ruth havia demonstrado fé, integridade e amor por sua sogra. E ela estava colhendo agora, né? Sua sogra, ela teve aquele cuidado todo pela sua sogra Noemi. O seu caráter exemplar, por exemplo, e sua conduta virtuosa não passaram desapercebido por Boaz, não, que a viu como uma mulher digna, né, de sua atenção e cuidado. Portanto, ele se dirigiu diretamente a ela e a fez uma generosa oferta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você lembra da história lá quando Davi mandou lá na casa de Nabal, né, pegar umas comidas lá para os seus servos, para os seus homens, tal, porque estavam com fome, e que foi negado, tal, e Abigail, ela sabendo depois do que Nabal fez, ela foi lá, vê que exemplo de mulher também, a lição não tá falando sobre ela, mas eu quero dar esse exemplo aqui, também você vê que ela foi reconhecida por Davi. Né, quando Nabal morreu, Davi foi e pegou ela como esposa. Aqui tem muitas outras mulheres, irmão. A gente está falando de Ruth e Noemi aqui. Começou falando de Esther, né, nesse trimestre aqui, e Esther e Ruth. Mas tem muitas outras mulheres aí valorosas também na Bíblia. Né? Então essa foi uma. A Abigail, ela salvou a sua casa. Ouça isso no nome de Jesus. Por causa da sua generosidade, seu amor, seus cuidados, ou seja, no nome de Jesus. Isso aí abriu as portas para ela. Senão ela teria ficado uma viúva desamparada. Ou seja, no nome de Jesus. Então, isso aqui, né, Boaz viu uma mulher digna, Ruth, digna de atenção e cuidado. Portanto, ele se dirigiu diretamente a ela e fez uma oferta, uma generosa oferta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele fala: ouve, minha filha, ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e beba do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se novamente o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa, certo? Do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você vai ver isso lá em Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12. Então, irmão, aqui você consegue imaginar o impacto, né, que essas palavras tiveram em Ruth, a estrangeira? Você consegue imaginar isto? Essas foram as primeiras palavras gentis que tinham ouvido desde que tinha deixado Moabe. Mais do que isso, elas foram uma bênção, né? Foi uma bênção que invocaram sobre ela o favor de Deus, como se ela também fosse um membro da comunidade da aliança. Então Ruth é humilde o bastante para se curvar diante de Boaz e reconhecer que o seu tratamento generoso é um ato de graça. Ela sabe que o favor recebido, irmão, é expressão de graça e não de mérito, né, de mérito seu. Ela tem consciência de que é estrangeira, pobre e viúva. Contudo, ao buscar abrigo, né, sob as asas de Deus, encontrou, né, provisão abundante, proteção constante e comunhão edificante. É válido ressaltar aqui que o nosso testemunho, irmãos, como nós vivemos e agimos, tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Isso é muito interessante. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos exorta: assim brilhe a vossa luz de vocês, a luz de vocês, né, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nossas ações falam mais alto que palavras e podem abrir portas que nunca imaginamos.
Eu já fui beneficiado, posso dizer, muitas das vezes, por quando você é uma pessoa educada, quando você é uma pessoa generosa, amorosa, prestativa, né? Se dá a ajudar, né? Uma pessoa necessitada, tudo isso aí você tem retribuição. Ouça isso no nome de Jesus. É muito importante quando nós não olhamos só para nós mesmos, mas, como no começo, né? Não buscamos propriamente cuidar das nossas coisas, mas das pessoas também. Isso é muito interessante. Terceiro subtópico, do tópico 2 ainda, vai falar sobre sensível e espiritual. Então, Boaz, ele conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro aqui é uma declaração feita por ela. Por ele é Ruth, né? Foi o textuário que nós lemos, capítulo 2, versículo 12, de Ruth. Boaz, ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitando, né, a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas, não? E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Eu gostaria de considerar aqui com vocês 3 pontos. Primeiro, Boaz, né? Um canal usado por Deus na vida de Ruth. Boaz, irmãos, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de Ruth. Ele nos ensina que devemos ser canais de bênçãos na vida dos outros, né? Na vida das pessoas. Em vez de sermos pedras de tropeço, devemos nos esforçar para ser instrumento, né? Instrumento de Deus, ajudando, encorajando e sustentando aqueles que nos cercam. Então, segundo ponto, Boaz é um homem espiritualmente esclarecido. Boaz entendeu que a bênção de Deus não estava limitada a Israel. Ele acolheu Ruth, uma moabita, reconhecendo sua fé no Deus de Israel. Como Boaz devemos também estar, né? Como Boaz fez, nós devemos também estar abertos a ver a obra de Deus na vida das pessoas ao nosso redor e estender a elas a mesma graça que recebemos, né? Recebeste de graça dai. Então, tem pessoas que já julgam uma certa pessoa e falam, para aquilo lá não tem jeito mais não, né? Para aquela não, porque aquela pessoa faz isso, faz aquilo outro, tal. Gente, quem somos nós, né, para julgar? Em vez de nós estendermos as nossas mãos e ajudar, né? Vamos parar com isso. Então, Boaz, próximo ponto, Boaz, um homem que invoca ali a bênção de Deus. Boaz ele invocou a bênção de Deus, né, sobre Ruth. Ele não apenas reconheceu a bondade dela, mas também orou para que Deus a recompense, né, recompensasse ali ricamente, em vez de amaldiçoar ou julgar, você é uma mulher estrangeira, você é uma moabita, você é de outro povo, você é uma idólatra. Não. Então nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Devemos ser aqueles que intercedem e oram pela prosperidade e bem-estar dos outros, né? As palavras de Boaz refletem um coração que deseja ver a obra de Deus na vida das pessoas, né? Ver a obra de Deus crescer. E nós também devemos buscar abençoar e edificar aqueles ao nosso redor, mesmo que seja o nosso inimigo, que foi Jesus Cristo falou, né? Que se nós quisermos ser chamados filhos do Altíssimo, temos que abençoar nossos inimigos, não amaldiçoar, orar por eles. Ouça isso no nome de Jesus. Ok, irmãos. Chegando aqui ao terceiro tópico, vai falar sobre a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, né? A lei da semeadora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser breve aqui, porque o tempo já passou muito tempo, nós já estamos no finalzinho aqui, vamos terminar essa lição em breve. Irmãos, Ruth ela decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de servir a Quemos, né, que era o Deus moabitas, cuja adoração incluía ali o sacrifício de crianças. Era o Quemos, né, que era o Deus, ali o pessoal ofereciam crianças. Você acredita nisso? Para esse Deus Quemos, né? Está lá em Números, capítulo 21, versículo 29, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 7, segundo livro de Reis, também, capítulo 3, versículo 26 e 27. Agora, ela começa, irmãos, ela começava agora a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei de semeadura, ela funciona integralmente,
certo? Ela semeou, ela agora estava colhendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, vai falar sobre a semeadura, a lei da semeadura. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vemos de forma clara um princípio importante no versículo abaixo. O princípio da semeadura, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isto, irmãos, fala da colheita na exata proporção do plantio. Deus não impõe o quanto devemos plantar, não. Você tem que estar uma festa X, você tem que fazer isso. Não, Deus não impõe. Cada um semeia segundo o propósito do seu coração. É o que Paulo fala. A decisão é nossa, não é de Deus, né? Que decide o quanto eu semeio, né? Sou eu mesmo que faço a minha escolha e tomo a minha decisão. Todas as nossas atitudes, elas são como sementes, certo? Com certeza, colheremos aquilo que estamos plantando. Ao olharmos especificamente ali para a história de Ruth, fica evidente que as bênçãos que ela começava a colher eram apenas os primeiros frutos ali daquilo que ela havia semeado, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ela semeou muito, estava colhendo bastante ali, né? Com abundância, porque era Deus que estava fazendo isto na vida dela. Segundo subtópico, os acasos de Deus. Vamos lá. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aparentemente aleatória, que Ruth fez, né? Indo apanhar espiga no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, né? Quando, na verdade, era um equívoco ato da providência divina. Ok? Bom, a providência de Deus é o conceito teológico que descreve como Deus governa e sustenta o universo, né? Que é o título, na verdade, desse trimestre, né? Ele governa e sustenta o universo, ao mesmo tempo permitindo que os seres humanos exerçam o livre-arbítrio em suas decisões. Né? Aspectos da providência divina. Vamos ver aqui. Primeiro aspecto, sustentação, né? Que é preservação. Deus mantém a existência e a ordem de toda a criação. Ele continua a sustentar todas as coisas, garantindo que o universo funcione de acordo com suas leis, como diz lá em Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 3. Então, e também governo, né? É outro aspecto da providência divina. Governo, que é a direção. Nada foge do controle soberano de Deus, pois o livre-arbítrio dos homens não anula a sua soberania. Se Deus deixasse de ser soberano, né, ao conceder livre-arbítrio aos homens, ele seria realmente soberano? Se por exemplo, se Deus deixasse de ser soberano, ao conceder livre-arbítrio aos homens, ele seria realmente soberano, né? Então, precisamos aqui refletir sobre isso. Todavia, é importante destacar, irmãos, aqui, que sua presciência, né, conhecimento de todas as coisas futuras, em harmonia com a sua onipotência e sabedoria, é o firme fundamento de suas ações providenciais na história humana e na vida pessoal de cada indivíduo. Então, aqui já estava, né, a mão de Deus guiando, né, em harmonia aqui, toda aquilo que Ruth estava passando, tudo ali já tinha a harmonia de Deus ali naquele processo. Então, Ruth, ela saiu ao campo para colher espigas, mas é importante enfatizar que ela não era uma marionete, não, ou um robô controlada por Deus, não. Deus que é dinâmico, presente, relacional e imanente ali, agiu providencialmente para que ela se encontrasse com Boaz. Ali foi agir de Deus, estabelecendo assim não apenas uma grande bênção para Ruth, mas para toda a humanidade, certo? Ali até hoje nós estamos aí usufruindo desta bênção. Louvado seja o nome do Senhor, desse trabalhar de Deus na vida de Ruth. Foi através dela que veio aí, né, a história aí, Jesus Cristo, né, entrou aí nessa genealogia aí, e nós fomos beneficiados também com todas essas bênçãos, todo esse cuidado de Deus, todo esse trabalhar de Deus aí na vida da Ruth. Terceiro subtópico do tópico 3, o resultado da colheita.
Alguns frutos de nossas ações, irmãos, são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer pela forma graciosa como era tratada, né? Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz, conforme diz o capítulo 2 de Ruth, versículos 17 e 21. A colheita garantia sua sobrevivência e a sobrevivência da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril. Colheu ali cevada de abril e junho, né? Trigo. Assim como Ruth, que colhia cereais em abundância nos campos de Boaz, desfrutando da recompensa imediata do seu trabalho árduo, né? E da graça com que era tratada, muitos de nós experimentamos frutos instantâneos das nossas ações. Sejamos diligentes, né? No trabalho honesto, nas relações bondosos com o próximo, e colheremos, né? O reconhecimento, a amizade e o bem-estar que brotam dessas atitudes. Irmãos, mas assim como a colheita de Ruth se estendeu por toda a estação aguardando o tempo certo para amadurecer, nem todos os frutos das nossas ações surgem de imediato. Há momento em que a espera se faz necessária, exigindo aí paciência, fé e persistência. É nesse tempo de espera que a nossa confiança em Deus se fortalece e aprendemos a discernir seus planos perfeitos para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui a conclusão. A atitude de fé, irmãos, de Ruth, estava sendo recompensada, né? Sua prontidão em cuidar da sua sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria ali na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo, irmãos, por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas, confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada. É o meio infalível de alcançar suas misericórdias e favor. Então, irmãos, o capítulo 2 do livro de Ruth é a história de um dia na vida de Ruth que transforma a tragédia de um passado doloroso e abre largas avenidas para um futuro glorioso. Não é lindo isso aqui? Então, isso aqui transforma, né, uma tragédia, né, um passado doloroso, né, só porque a Ruth, louvado seja o nome do Senhor, ela foi uma mulher bondosa, generosa e piedosa com sua sogra, com seu falecido, seu marido. Então, isso aí abriu largas avenidas para o futuro glorioso. Faz lembrar que David Atkinson, né, Atkinson diz que no dia da vida de Ruth, contido nesse capítulo, é o dia em que ela vem a conhecer Boaz, né? Então, o dia da vida dela é o dia em que ela conhece Boaz. No final do dia, depois do trabalho, ela conta a Noemi o que aconteceu. Só então ela percebe o verdadeiro significado do seu encontro, né? Como diz lá no capítulo 2, versículo 20. O que para Ruth foi uma mera coincidência em um conjunto de circunstâncias, né, não planejadas, foi parte do cuidado glorioso de Deus. Né? Por isso você não pode dizer que é coincidência, né, que está acontecendo na minha vida e tal. É o cuidado de Deus, meu filho, até no sofrimento, o cuidado de Deus na sua vida. Então, não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, mas uma agenda traçada no céu. Destacamos aqui 3 verdades finais, para nós terminar aqui, tá? Para nós fechar, já terminar. Em primeiro lugar, a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. A mensagem central desse capítulo é que a casualidade humana tem como pano de fundo a providência divina por trás dos aparentes aí, né, caso dos encontros comuns do dia a dia. Deus expressa o seu cuidado e a sua determinação providencial. Francis Schaeffer, né, disse que a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem, né, nossos destinos às casualidades humanas. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Em segundo lugar, uma história inteira
de dor, né? Uma história inteira de dor, pode ser transformada num só dia. A dramática história de duas viúvas pobres e transformadas em apenas um dia. Então, a história delas, né? A história dela é transformada apenas em um dia. Um fato novo surgiu e a página da dor foi virada para sempre. Deus está com as rédeas da história em suas mãos e Ele pode intervir a sua vida e transformar tragédias em triunfo. Em apenas um dia, né? Desculpem. Em apenas um dia, todo o passado de dor pode se converter num lindo episódio de graça e amor. E em terceiro lugar, o bem que você faz aos outros volta para você mesmo. Né? Voltou para Ruth, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Toda ação provoca uma reação, certo? É que nós sabemos disso, né? Igual e contrária. Esta é uma lei da física. Também há uma lei espiritual universal. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, conforme disse Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 8, né? Então, o apóstolo Paulo, ele coloca esse mesmo princípio em outras palavras, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, Gálatas 6, versículo 7. Nessa mesma vertente aqui, o apóstolo Paulo, ele prossegue, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Esta foi a lição de hoje, então você já está aí por dentro, está inteirado de que quando você semeia, você vai colher. Se você semear generosidade, vai colher generosidade. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e fica aí conectado que na próxima lição nós temos aí o casamento de Ruth e Boaz, né? A remissão da família, louvado seja o nome do Senhor. Vitória vem aí pela frente para nossas vidas em o nome de Jesus. Não deixe de buscar o Senhor numa igreja mais próxima da sua casa. Busque a Deus, confie nele, faça obras de generosidade para pessoas, para que Deus venha também te retribuir. Louvado seja o nome do Senhor lá na frente. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.